Fala, time! É, isso aí. Fala, time podcast começando. E hoje, vocês estão percebendo que eu tô com uma pessoa muito especial aqui do meu lado. Tô com uma co-hoster, né? Num dia hoje dedicado à educação, né? Aqui no nosso podcast. Não podia faltar a pedagoga da ME Company, né? Da ME Escolar. E hoje eu vou estar com um convidado especial. Antes da gente entrar com o nosso convidado e dar as boas-vindas, queria falar um pouquinho do nosso patrocinador desse episódio, que é o Parcele Pay. Então, se você tem um negócio, trabalha com meios de pagamento através de cartão de crédito, emissão de boleto, e você quer ter aí mais facilidade, taxas menores, você quer ter uma antecipação de recebíveis ali com um diazinho útil já caindo na sua conta, sem estresse, sem dor de cabeça, Parcele Pay, né? Para que pagar agora? Então, utilize aí a plataforma do Parcele Pay. Muitos dos nossos clientes já estão utilizando. Zero de problemas, zero de reclamações, e você com certeza vai atender o seu cliente aí de uma forma muito mais estratégica, e o teu negócio também vão ter várias vantagens, né? Aproveite aí a eficiência das maquininhas para impulsionar as vendas e simplificar os negócios. Beleza? Então, muito obrigado, Parcele Pay, pela parceria. Vamos nessa. Bom, deixa eu dar as boas-vindas aqui para Frederico Venturini Barbosa, ele que é economista, pedagogo. Vou ter que ler, gente. O currículo do cara é incrível. Extenso. Forte experiência na gestão e no mercado de instituições de ensino privadas. Tá certo? É isso, tá certo. Diretor do Sinep, é o Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro. Presidente da ASBREI, que é a Associação Brasileira de Educação Infantil, e conselheiro do município do estado do Rio de Janeiro, e também agora me perdi aqui. Conselheiro do IBEL. Pronto, acertei. Foi longo, mas deu certo. Seja muito bem-vindo, Frederico. Vou chamar de Fred, né? Pode chamar de Fred, é. Fred, muito bem-vindo aí. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para trocar um pouco de experiência com vocês. Uma honra ter sido convidado. Maravilha, Fred. Cara, obrigado. Hoje nós estamos oficialmente lançando, né, agora a ME Escolar, né, porque nós entendemos que com o know-how e expertise que nós desenvolvemos nesse período, e conhecendo também, né, e acho que a gente vai falar muito hoje, inclusive, só relembrando aqui para a galera da nossa audiência, sobre o nosso foco hoje aqui realmente é tratar, né, assuntos como os desafios da educação no pós-pandemia, né, e desafios e tendências para esse novo momento. Acho que a ME Escolar nasce realmente nessa nova fase, né, de compreender esses desafios e saber como aplicar know-how e experiência da Evelyn, é por isso que está aqui hoje com a gente, porque vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho um pouco mais, né, e associado a muito do que a gente estava conversando ali, que é essa expertise e know-how em vendas, né, que ainda existe muito esse preconceito sobre como lidar com esse tema, né, dentro do universo escolar. Então, é um tabu, né? É um tabu. Então, só deixa eu falar a Evelyn falar um pouquinho aí da vivência dela com escolas e a gente já dá início aí. Perfeito. Então, eu vivi ali no ambiente escolar, né, uma experiência, uma troca ali no ambiente escolar, desde a educação infantil até o fundamental. E aí, em dado momento, o Marvin teve a necessidade, né, de transformar a sua empresa em uma agência, né, de marketing digital, e logo de cara nós tivemos aí clientes da área escolar. E aí a gente uniu, né? A minha primeira formação é publicidade, que já é da área, né, que a ME atua em específico. E aí a minha experiência escolar veio para somar com esses clientes, né, que são escolas, creches, voltados para o mundo escolar. E aí a gente começou a fazer essa troca, né, a experiência dele com a minha experiência, o que facilita muito no dia a dia, porque eu entendo um pouquinho de quem está lá dentro, né, de quem está lá no dia a dia, lidando com as crianças, com os pais, com a administração escolar, que chego a dizer que é uma das partes mais difíceis,
né? Sim. Ali dentro do ambiente, as pessoas acham que a relação entre as crianças, né, interpessoal, entre o adulto e a criança é o mais difícil, não é, né? A relação ali, administrativamente, ao meu ver, é uma das partes mais difíceis, né, da escola. Então, a gente trouxe essa experiência, né, que eu vim adquirindo ao longo dos anos na escola para dentro dessa realidade dos nossos clientes, né? E tem sido uma troca bem legal, né? Faz com que o nosso trabalho chegue mais fácil para o nosso cliente, né? Porque, vamos pensar, se um diretor de escola contrata uma agência de marketing, é para ele trazer um trabalho eficaz de marketing, mas que fale com o seu público. A né? linguagem, né? A linguagem que fale com o seu público. Então, ter uma pessoa da área ali facilita mais um pouco nesse processo. Verdade. É isso. E o mercado de educação privada, ele mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Eu estou nesse mercado já há 22 anos, então, alguns anos atrás, ele era dominado por empresas de gestão familiar. Então, as escolas basicamente eram gerenciadas por famílias, né? Os grandes grupos entraram no segmento de educação, isso aí no Brasil inteiro, isso há uns 10, 15 anos atrás. E aí mudou muito o perfil da gestão escolar. Né? Então, hoje em dia, você tem escolas com gestão familiar convivendo com escolas com uma gestão mais profissional. Então, todo mundo teve que pegar essa onda de profissionalização. Então, geralmente, as escolas foram fundadas por pedagogos, né, por pedagogas, que não tinham a experiência na gestão de pessoas, na gestão financeira, mas isso vem mudando ao longo dos anos. Quem não conseguiu se adaptar a esse novo mercado desapareceu, né, sumiu do mercado. Isso. E aí vocês estavam falando de venda, né, que também era um tabu você fazer venda, mas hoje em dia acho que todo mundo entende, o gestor de escola ele entende que é uma venda de um serviço. Sim. É uma prestação de serviço, você tem que trabalhar todas as ferramentas disponíveis no mercado para você conseguir captar o aluno. Então você tem que trabalhar hoje com marketing digital, quer dizer, com a comunicação digital, tem que trabalhar lá com os leads, com os funis de venda, tem todo um processo interno para você receber o prospect dentro da sua escola, até ele se transformar num aluno. Então, o gestor de escola moderno, ele está entendendo isso, porque quem não conseguiu entender não ficou no mercado. Quem não conseguiu entender tem a dificuldade de compreender que aquele número vai se tornar um aluno. Aquele lead, que é um número que vem numa numeração sequencial, ele vai se transformar num aluno, mas até ele se transformar, né, e aí cabe ao atendimento fazer essa transformação, que é onde a gente bate nessa tecla, esse número vai se tornar um cliente, que é chamado na escola como aluno. Exatamente né? É uma isso, família que vai se tornar cliente. Mas enquanto ele não se torna, ele é um número. E tem uma coisa que é importante também a gente falar, que assim, o mercado de educação, ele ainda hoje, apesar da entrada dos grandes grupos, ele é bastante pulverizado. Então, por exemplo, só na cidade do Rio de Janeiro são 1.700 escolas. 70% delas são escolas de até 300 alunos. E quando a gente fala de escola, a gente pensa nas grandes escolas, né? Na verdade, assim, as grandes escolas são a minoria. 70% das escolas do Rio de Janeiro têm até 300 alunos e 80% das escolas do Brasil também são escolas pequenas com poucos alunos. Então, é um mercado muito pulverizado. Então, o dono de escola, o mantenedor de escola, o perfil dele é um pequeno, médio empresário. Sim. Hoje você é diretor, né, de uma creche escola, né? Sim. Que é a Colore. A gente vai falar um pouquinho mais disso já. Tá. E eu queria também, num determinado ponto, aprofundar um pouco mais nesse papo de vendas, até falando um pouco mais de funil, cadência, o que você, na tua experiência, em parceria com a agência, já conseguiu aplicar e ver funcionando. Mas vamos só voltar um pouquinho aqui. Você não começou já no universo escolar. Você vem de uma outra formação, de uma outra experiência. Me fala um pouco mais desse momento pra gente. Então, eu sou formado em economia. Eu comecei, na verdade, trabalhando em mercado bancário. Trabalhei no extinto Banco Nacional, né? Vocês aqui não têm idade, não conhecem, é um banco... Já ouvi falar. Na época era o quinto maior banco do Brasil, patrocinava o Ayrton Senna, patrocinava o Ayrton Senna, tinha aquele símbolo tal do Banco Nacional, que era bastante conhecido. Então eu trabalhei durante 4 anos, trabalhei numa área de produtos, desenvolvimento de novos produtos. Ali foi uma experiência muito grande para mim, porque eu tinha que aprovar produtos bancários junto a outras áreas.
Então, desde cedo eu comecei a aprender a como você aprovar um produto, como é que se apresenta um produto para uma pessoa de uma outra área. Legal. Aí depois eu trabalhei na financeira da Mesbla, que também já não existe mais, mas que na época era a maior financeira do Brasil. E aí tinha um projeto também de se montar um banco lá dentro da Mesbla. E aí fiquei 1 ano e pouco na Mesbla. Aí eu saí com um grupo de amigos e a gente montou uma administradora de crediário de loja. Isso era o ano de 1994, com o Plano Real, a economia estava se estabilizando e estava acontecendo a volta da venda a prazo. Então a gente vendia uma solução de crediário para os lojistas e quem dava os recursos para essas operações eram os bancos. Então a gente tinha 3 clientes, né? O banco, que dava o funding para as operações, o lojista, a gente fazia o crediário do lojista, e o cliente final, que era quem pagava o carnê, e a gente repassava esse dinheiro para o lojista. Isso daí é interessante. Eu estava até conversando com uns amigos que são um pouco mais novos que a gente, que nós que estamos nessa faixa etária dos 30, nós passamos por uma fase que o que você comprava era no crediário, você ia lá na loja e você tinha um crediário naquela loja, e depois veio o cheque, depois o cartão de crédito e agora os bancos digitais. Exatamente. Então, assim, isso, nós fomos criados, por exemplo, quando eu era criança, eu falava assim, mãe, quero tal coisa. Ela falava assim, mas agora eu não tenho dinheiro, vamos esperar chegar seu aniversário. Eu falava assim, passa o cheque. Vai lá na loja e faz um crediário. Né? E as crianças hoje em dia falam assim, faz um Pix. Mudou, né? Mudou então, nessa época, né? em 94 mais ou menos, a hiperinflação no Brasil estava terminando, né, com o Plano Real. Então a gente montou essa empresa de crediário. Anos depois a gente vendeu a empresa para o Banco Pactual. Então eu chamaria hoje de uma startup, né? Na época não tinha esse termo. Então eu, com mais esses meus amigos, a gente montou essa empresa que foi vendida para o Pactual. Aí eu trabalhei mais alguns anos também em banco, fui morar em São Paulo, trabalhei no Citibank. E aí já estava casado, a minha mulher na época era do Rio, e eu também não conseguia voltar para o Rio. E a família dela tinha uma escola, e aí eu dei consultoria para a família dela numas férias minhas, aí me chamaram para trabalhar lá, para entrar de sócio. Isso já foi há 22 anos atrás, então foi aí que começou a minha experiência no segmento de educação. Legal. A escola, na verdade, assim, a parte administrativa financeira funciona exatamente igual a qualquer outra empresa. Você tem um produto, que é o produto pedagógico, né, que você vende para o aluno, mas o backup, tudo que está por trás ali, funciona exatamente igual a uma empresa comum. Você tem contas a pagar, tem contas a receber, tem folha de pagamentos, tem captação de cliente, Legal. tem cliente que é inadimplente, então é exatamente igual. E trabalhar com inadimplência na escola é complicado. Exatamente. Né? Porque não é igual um serviço, se você não sabe, não é igual um serviço de água, luz e gás, que se não for pago você pode cortar. A escola não funciona dessa forma. Exatamente. Né? Tem uma lei que não permite que você tire o aluno, né? Então você tem que carregar o aluno pelo menos até o final do ano letivo, mesmo que ele não pague. Né? E o legal disso é que toda essa tua bagagem financeira, né, em outros negócios te posicionou, com certeza, né, de uma forma diferente, inclusive dentro da abordagem do nosso tema, que é no pós-pandemia, né? Que com certeza muitas escolas, creches, nesse momento tiveram problemas, porque eu lembro que Evelyn começou na pandemia a gravação das aulas para envio, né? Você não tinha ainda ali uma plataforma. As professoras na escola que ela dava aula, ela tinha que gravar o vídeo e te mandava tipo um drive, né? Na verdade era assim, você fazia o planejamento, mandava para a coordenadora pedagógica, ela aprovava, só que aquele planejamento não era o planejamento que você estava acostumado de dentro de sala de aula, onde você tem contato com o aluno. Você tinha que montar um planejamento onde fosse fácil de entender, e eu dava aula de inglês, né? Fosse fácil da criança de 2, 3, 4, 5 anos entender do outro lado da tela, que já é difícil dela ficar parada. Então, o seu desafio é fazer ela entender o conteúdo, você passar o conteúdo, segurar a atenção dela ali na tela. Então, assim, eu montava o planejamento, mandava para a coordenadora, ela aprovava ou não, pedia alguma alteração ou não, voltava com esse planejamento, que não era um planejamento de aula, era um roteiro de vídeo. Sim. Né? Era um roteiro de vídeo. Aí, beleza, planejamento aprovado. Vamos produzir o material para essa gravação. Aí eu fazia fantoche, fazia cartaz, Isso né? Porque logo eu também não tinha, na época, grande habilidade de edição de vídeo,
né? Gravava o vídeo, editava da maneira que eu sabia que eu podia, mandava para a coordenadora, ela assistia a Evelyn, pode alterar isso aqui, às vezes tinha que gravar de novo, Sim. né? E aí subia no Drive, montava um Drive, mandava, e aí a escola comprou um espaço de Drive grande na nuvem e disponibilizava os links para os alunos. Isso E, logo assim, no comecinho, né? Porque nas no primeiras desespero ali, semanas. o cara queria continuar tendo a receita. Não tinha outra maneira de fazer. Ninguém conhecia. Como é que vai ser agora o ensino? Ensino online já existe há bastante tempo, mas eu acredito Não pra uma que criança de 3 anos. era algo exclusivo ali de uma universidade, de uma pós, Isso. um curso, né, profissionalizante, não para uma educação infantil. E eu vendo aquilo, eu falei, caramba, o empresário, né, que às vezes o pai e a mãe talvez até esquecem, né, que do outro lado da mesa tem um cara que está ali também querendo fazer a coisa acontecer e pagar as contas, precisa pagar os funcionários e tudo. E ele estava naquela vontade de resolver. Tipo assim, cara, eu preciso fazer... Primeiro, essas crianças não perderem o time do aprendizado por conta do período ali escolar, de ensino. E segundo, porque se parar, o que eu vou... Né? Um vai olhar para a cara do outro e aí, Sim. né? Então, nesse período, qual tipo de recurso você conseguiu ali desenvolver, o material, para sair desse potencial risco aí, né, de perder alunos e tudo mais? Teve alguma... Então, a pandemia, na verdade, para as escolas foi um desafio muito grande, né? Porque a escola vendia um serviço que era 100% presencial, e a escola teve que mudar para uma plataforma digital. Então, a gente já utilizava o Google Classroom, então a gente continuou usando essa ferramenta. A gente postava até vídeo aula no site da escola. Então, assim, cada escola deu um jeito, conseguiu transformar a sua forma de passar didaticamente os conteúdos para os alunos. A gente usou vários formatos. A gente usou no início vídeo que foi pendurado no site. A gente usou o Google Classroom. Depois a gente usou outras plataformas também. Foi uma dificuldade muito grande no início para o professor, que ele teve que aprender a lidar com câmera. Alguns não tinham internet em casa, então teve essa dificuldade também. Então as escolas tiveram que montar meio que estúdios, né, para que o professor viesse no ambiente da escola e gravasse as aulas, né? E a pandemia foi muito triste para o país, né? O Brasil foi o país que ficou mais tempo, foi um dos países que ficou mais tempo com escola fechada no mundo. Salvo engano, acho que só o Chile, a Polônia e a Letônia que ficaram mais tempo com escola fechada. Então a gente já tinha lá um período em que parquinho infantil estava funcionando, shopping estava aberto, restaurante estava aberto, E a escola fechada. mas as escolas estavam fechadas ainda. Então isso gerou perda muito severa para os alunos, que estão sendo sentidos agora, né? Perda, assim, no processo cognitivo dos alunos, perda na alfabetização. Você imagina os alunos que tiveram que se alfabetizar nesse período. Aumento da violência doméstica. Então foram uma série de fatores que infelizmente demonstrou como o país não dá muita atenção à educação, né? Quem ficou gerenciando isso tudo foram as secretarias municipais e estaduais. Muitas vezes uma dizia que tinha que abrir a escola, outra dizia que tinha que fechar. Então foi um período muito difícil para as escolas também por conta dessa confusão toda, né? Eu acho assim, os alunos de educação infantil foram os mais prejudicados, porque é muito difícil, assim, porque a educação infantil, ela exige a presença do aluno, né? Quer dizer, o aluno cria rotinas, ele tem o contato com outros alunos, tem o Fora contato a com adultos. obrigatoriedade do vínculo escolar, né? No Brasil, os pais só são obrigados a colocar a criança no ambiente escolar a partir dos 4 anos de idade. Exatamente. Só que nós temos, a partir do maternal, né, abertura nas escolas para a partir de 2 anos de idade, né, diferente da creche. Então, assim, as crianças que estavam nesse período de 2 a 4, a 2 a 3 e 11 meses, né, não tinha a obrigatoriedade da escola. Então, os pais retiraram. Exatamente E a isso. obrigatoriedade e a necessidade, elas não caminham juntas. A criança tem a necessidade do ambiente escolar, mas ela não é obrigada, né? E aí, trabalhar isso no meio de uma pandemia é mais complicado ainda. Foi bastante complicado. As escolas tiveram que se adaptar. A grande maioria das escolas se adaptou. Muitas escolas fecharam,
né? O governo federal apresentou uma série de recursos, Sim. então assim, a escola que pôde captou recurso a um custo baixo, pegou esses empréstimos todos que foram ofertados a um custo, uma taxa de juros baixa. Então quem conseguiu fazer isso, conseguiu sobreviver no mundo pós-pandemia. Quem não conseguiu, infelizmente, ficou no caminho. A gente teve também um problema sério de crianças que não tinham acesso à internet, principalmente crianças do setor público, né, das escolas públicas, e aí ficaram alijadas do processo escolar. O que está acontecendo agora é o seguinte, tem uma geração que nasceu na pós-pandemia, e aí as famílias estão vendo a importância de colocar essas crianças na escola, né? A evasão escolar aumentou. Estima-se que você tenha hoje no Brasil 5 milhões de crianças que estejam fora da escola, né? Parece que durante a pandemia esse número aumentou, chegou a aumentar 10%. Então, a gente teve que incorrer com esses problemas todos. Hoje, na tua realidade, na vivência do dia a dia na escola, você já sente que já tem um percentual de normalização desses pais que entraram numa logística diferente ou ainda não? A galera ainda está ficando com a criança em casa, com o babá? Ou você já está recebendo esses pais novamente? Então, o que está acontecendo agora é o seguinte, essas famílias todas que passaram a pandemia com os filhos em casa, eles estão agora mudando novamente a rotina deles, né? Porque durante a pandemia eles tiveram que contratar babá, ou a criança ficou com a avó, com a sogra, com a tia. Então agora eles estão desmobilizando esse aparato e estão voltando com as crianças para a sala de aula. O home office também está ficando menor, as grandes empresas estão voltando à atividade presencial, então a mãe ou o pai não consegue mais ficar o tempo inteiro com o filho dentro de casa. Então o que a gente está observando agora é uma volta das famílias, né, uma volta dos alunos, das crianças ao ambiente escolar. Legal. A gente teve até o relato essa semana de um pai que falou, pô, meu filho em casa, ele só chorava, ele não comia direito, não brincava, então agora ele na escola ele está sorrindo, ele está se alimentando bem, ele está brincando. Então uma criança de 2 anos que nasceu exatamente no pós-pandemia, nunca tinha frequentado a escola e que agora começou a frequentar a escola. Cara, e toda a crise, assim, foi muito chato, né? Foi muito complicado realmente lidar com os temas da pandemia, mas olhando o copo meio cheio, toda a crise ela traz aprendizados e eu vejo que a pandemia ela acelerou muitos processos tecnológicos, né? Principalmente. Eu diria que alguns estudos, inclusive, mostram que em alguns nichos, cara, foram praticamente 5 a 10 anos de aceleração no que diz respeito ao digital, né? Então, assim, com relação aos desafios, tá muito claro, né, o que a pandemia foi para esse momento e como a experiência pôde ajudar realmente a manter os negócios, né? Mas também essa crise ela faz com que algumas escolas acabam se sobressaindo, né, por motivos de estratégia, seja de marketing, seja de comercial, né? Então, nessa direção, né, de realmente entender o que a crise pode ter ocasionado e traçar um plano estratégico para sair disso. No teu caso, especificamente, e daqueles que você conhece, tem algum fator que foi assim, cara, isso aqui foi primordial para a gente não perder realmente o time e continuar nesse processo evolutivo, manter o negócio e agora expandir, crescer, né? Como é que funcionou isso aí? Uma das coisas que eu achei que foi fundamental é a utilização das plataformas tecnológicas, que como você bem falou, realmente a gente andou 10 anos em 2 anos, entendeu? Sim. As plataformas que já eram utilizadas dentro das escolas, teve uma aceleração, as escolas passaram a utilizar mais, né, o EAD, né, o ensino à distância. E uma outra coisa que ficou bem claro, que é a chave de sucesso de qualquer escola, é o contato com as famílias o tempo inteiro. Então a escola que durante a pandemia conseguiu manter um contato, um vínculo forte com as famílias, apesar da distância, né? E muitas escolas usaram o e-mail, por exemplo, outras utilizaram o WhatsApp, para manter o vínculo, para manter o contato com as famílias. Quem conseguiu fazer isso, conseguiu sobreviver, né? E conseguiu virar a página. Então acho que esses 2 pontos assim, foram pontos fundamentais. A manutenção do contato, do diálogo com as famílias, através da tecnologia, né? E a aceleração da utilização dessas plataformas digitais. Legal.
E trazendo até essa realidade, né, pro cenário atual, falando de tendências, e aí a gente volta um pouquinho naquele papo que a gente estava tendo no início sobre a venda, especificamente. Porque eu acredito que o relacionamento, né, aí já é uma área que eu gosto de atuar com mais afinco ali, né, o relacionamento ele vai te ajudar a ter sucesso na retenção do teu aluno. Então, o que você falou, um dos recursos foi a aproximação. Só que como que eu mantenho com qualidade a dinâmica de comunicação com tantos pais, com tantas pessoas envolvidas no processo? E aí a gente entra na etapa de ferramentas, né? Processos, etapas de funil. Eu sinto nas escolas por onde eu passo, inclusive eu tive uma reunião agora recente, que eu perguntei pro diretor, né, pro sócio fundador da escola, eu falei, cara, quantas vezes, depois que o pai sai daqui da escola, quantas vezes você se comunica com ele? Aí eu falei, cara, no máximo te dá uma ligação perguntando sobre se ele vai fechar ou não vai, como, se ficou alguma dúvida e tudo. E aí eu entendo que os pontos de contato, né, que são realizados hoje dentro do ambiente escolar com aquele prospect ou com aquele lead, ainda está muito aquém do que as técnicas e estratégias comerciais de venda podem ajudar, né? Então, na realidade que como a gente trabalha junto hoje, né? Eu vejo que um CRM, uma plataforma, até uma estratégia de tráfego pago também soma com esse relacionamento e você pode também ter campanhas específicas. Por exemplo, agora a gente está agora em agosto, já pensando em 2024. Sim, com certeza. Né? No planejamento de campanha 2024. Então, se a gente conseguir transformar um pouco dessa visão, né? Claro que o pedagógico ele vai ser sempre, né, talvez aí 80% do processo no que se diz respeito à entrega de qualidade para retenção. Mas quem não está dentro, imerso desse universo de conhecimento técnico, de como funciona o dia a dia, precisa ser impactado de alguma forma, né? É exatamente isso, Marvin. Assim, você tocou no ponto-chave. O pedagógico é o primordial para você reter o aluno, né? Mas como é que você faz quem está de fora perceber que o seu pedagógico é forte? Então, como é que eu conheci o Marvin até, né? A gente, dentro da escola, a gente até conseguia fazer com que o prospect chegasse até a escola. Só que não existia dentro da escola um processo de venda. Sim. Uma apresentação formal da escola, uma apresentação do espaço físico, uma apresentação da proposta pedagógica, não tinha depois um acompanhamento, né? Quer dizer, o sujeito visitou hoje a escola, você tem que mandar alguma coisa para ele, reforçando a visita, sim, perguntando se ficou alguma dúvida. Então, o Marvin ele foi contratado para dar um treinamento de venda dentro, sim, da escola, para azeitar todo esse processo de como é que você recebe o 2021, prospect. Né? Tem uns, foi 2020. Né? Quer dizer, como é que você recebe esse prospect, como é que você apresenta a escola, como é que você monta toda essa engrenagem dentro da escola para você conseguir conquistar o cliente. Uhum. E depois que você conquista também, como é que você continua se comunicando com ele. Então esse foi o primeiro trabalho que o Marvin fez lá na escola, foi um trabalho excelente. E legal que eu tive lá agora no Trelelê tem 2 semanas, conversando com a Vera, com outras pessoas, e o CRM está implantado lá. Sim, sim. Claro, tem coisas a serem ajustadas e tudo, mas é uma herança histórica de qualidade, porque as pessoas entenderam que não é só você atender e mandar o preço, ou entregar o preço, né? Você apresenta o valor agregado por trás do projeto pedagógico, e aí você começa a entender as dores da família. E a partir dali você manda informativos, né? E aí eu costumo dizer, uma estratégia legal, né? Já é até uma dica para quem está ouvindo a gente do universo escolar, de você trabalhar até 9 pontos de contato. A gente já testou, já validou. Até esse cliente, né, potencial, que é o lead, te dizer que já matriculou o filho, você pode falar com essa pessoa até 9 vezes. Mas não é ficar perguntando, né? Onde a pessoa, muitas vezes, ela confunde. O que é o follow-up, né? O que é o FUP no mundo de vendas? É você entrar em contato com aquela pessoa para
entregar atualizações importantes sobre aquele processo. Resumindo, é isso. E aí, numa primeira abordagem, o que as pessoas fazem? Tudo bem? Ficou alguma dúvida sobre o preço? É difícil ter dúvida sobre o preço. Né? O preço está ali, é claro, é nítido e tal. É muito claro qual é o serviço, qual é o preço, quanto que eu tenho que pagar em X tempos. Isso não aproxima, né? Que é o que a gente estava falando. Que você falou, cara, a aproximação com as famílias fez com que a gente se manteve no jogo. Né? É isso aí. E eu trago para essa realidade do fechamento. Quanto mais eu consigo me conectar com aquela pessoa, com aquela família, com aquela realidade, e por isso é importante uma visitação, uma reunião inicial, uma entrevista inicial, um tour inicial pela escola estratégico. Eu já fui em muitos lugares fazer o cliente oculto, né? E aí a pessoa está fazendo a visita, ela está super empolgada ali, super, né, feliz com aquele momento, mas ela não me fez uma pergunta estratégica. Por que você está visitando a gente nesse período do ano? Você está se mudando? Teve algum problema na outra escola? Perguntas que vão te dar informação para te ajudar depois a fazer esse cliente a tomar a decisão. Né? E aí pegando o gancho que você está falando, por que você está matriculando seu filho? Por que você está fazendo pesquisa nesse período do ano? Fred, qual período do ano você acha que aí eu já estou falando para pais, né? Para possíveis clientes, qual período do ano que a gente tem mais procura dentro de um ambiente escolar e qual você acha que seria o período ideal de procura? Assim, depende muito do segmento. O segmento de educação infantil, por exemplo, a gente faz matrícula ao longo do ano todo. Né? Nos outros segmentos, né, quer dizer, do ensino fundamental para cima, as matrículas começam agora, em agosto, setembro. Isso aí tem até ficado cada ano, parece que as pessoas encurtam mais. Mas setembro é o mês em que as escolas já têm os valores para o próximo ano. Então é um período em que as famílias podem começar a procurar a escola. Então, agosto, setembro, entendeu? Então, se você tem filho, se criança, não, pode procurar qualquer época do ano. O diretor de escola quer matrícula o ano inteiro, entendeu? A matrícula é sempre aberta. A matrícula é sempre aberta. A gente nunca fala também, as matrículas estão sempre abertas. Né? E aí, então, para o diretor, para o gestor daquela unidade, é importante que ele já tenha o preço ali no meio do ano. Que ele já trabalhe o preço do próximo ano na metade do ano anterior. Assim, definir preço para o gestor de escola é uma das tarefas mais complicadas. Por quê? Porque o preço ele não pode ser alterado ao longo do ano. Então, o gestor de escola agora, em agosto, setembro, ele vai definir o preço dele para o ano que vem 2024. Inteiro. Então, ele tem que fazer meio que uma projeção de inflação, uma projeção do dissídio do salário dos professores, uma projeção do dissídio do salário dos auxiliares. Então, é uma tarefa um pouco complicada. É diferente, por exemplo, quando você tem uma loja, que você coloca um preço lá do produto, se o produto está encalhado, você queima o estoque, muda o valor. Não, o diretor de escola ele define agora, em agosto, se ele vai conseguir pagar as contas dele no ano seguinte. Em agosto, daqui a um ano. Durante o ano inteiro, sem poder mudar o valor, né? Quer dizer, porque o contrato é anual, é uma anuidade. Então é uma tarefa árdua que você tem que pesar isso tudo. Você tem que pesar os seus custos, a concorrência, que tem andado numa guerra de preço muito forte, a inflação projetada, o dissídio dos professores, dissídio dos auxiliares. Então isso tudo tem que ser colocado na balança. Com a sua experiência, o que você acha que no fechamento pesa mais? O valor, né? O preço, o preço da mensalidade e de tudo que vem com custo da permanência da criança naquela escola, ou o pedagógico? O que na sua experiência você vê os pais pesarem mais? Isso aqui o pedagógico é muito legal, mas o preço é mais alto do que a concorrência, mas a concorrência, o pedagógico não é tão legal, mas é um pouco mais barato, tá mais dentro do meu orçamento, não vou precisar me sacrificar tanto. Eu acho que a família, ela vê um mix de tudo, entendeu? Porque as famílias geralmente não entendem muito, quando você fala de projeto pedagógico para as famílias, a família, ninguém é especializado em pedagogia, né? A família que te procura não conhece muito da pedagogia, então ela vê tudo, ela vê se o espaço físico é adequado, ela geralmente chega por indicação de algum amigo, então ela vê o material didático que a escola utiliza, ela vê a forma como ela foi tratada na escola. E a maioria das famílias, a meu ver, não é orientada pura e simplesmente pelo preço.
Se você conseguir vender para a família um valor agregado para que ele coloque o filho dela, vai fazer um esforço, entendeu? Vai somar a renda familiar, vai pedir ajuda para um avô, para uma avó e vai conseguir matricular o filho na sua escola. E nesse processo você falou um negócio interessante, que a guerra de preço acaba acontecendo em vários nichos, de várias formas diferentes, né? E no universo escolar não é diferente. Hoje, eu utilizo, né, um método chamado MVE, que é um método de venda específico para escolas, né? Método de venda escolar. E o que tem a sensação que eu tenho, eu queria ouvir a tua opinião, é que hoje a escola que ela sobrevive de indicações, ela está passando por dificuldade, está passando por problemas. E ainda existe aquele mito, né, que o anúncio online, o tráfego pago é algo absurdamente caro, né? Faz sentido? Você conhece alguma realidade de escolas que ainda não está fazendo esse tipo de trabalho? Ou a maioria faz, ou a maioria não faz? Como que está essa divisão? O gestor de escola, ele tem mudado muito a forma de pensar dele. Então, se você visse até alguns anos atrás, o gestor de escola não tinha nem Instagram, não sabia o que era mídia social. Hoje em dia, se você não está nesse mundo para captar o aluno, para pelo menos trazer o aluno para a sua escola, para você apresentar o seu serviço para as famílias, você não sobrevive. Então, o gestor está tendo que mudar na força, entendeu? Se ele não conseguir entender que isso é importante, que a comunicação digital é importante, que não é cara, é muito mais barata, é um investimento que dá um retorno muito mais rápido e é muito mais barato do que as mídias tradicionais antigas, tipo anúncio de jornal, esse tipo de mídia, outdoor, buzzdoor, que eram mídias caras, né, e mídias que não eram tão segmentadas. Hoje em dia você consegue fazer uma campanha específica ali para o bairro onde está localizada a sua escola. Sem contar as métricas, econômico, né? Exatamente. Você consegue analisar ali, não, vou fazer aqui uma campanha para um raio de 2, 3 quilômetros da minha escola e consigo depois acompanhar através das métricas quem te visitou, se teve matrícula, se teve conversão em matrícula. Legal. Então é muito mais fácil do que as mídias tradicionais. Você não tinha esse acompanhamento, esses números. Você falou de um negócio legal, né? Que foi o Instagram. O Instagram hoje ele está sendo uma ferramenta, cara, imprescindível para qualquer nicho. Eu uso para trabalho. Apesar de ser uma rede social, né? Ele se tornou uma rede de anúncios, uma rede de checkpoints. O cara ele vai lá validar se aonde ele vai colocar o filho dele ou a filha realmente é um lugar de confiança, de credibilidade. E o que eu percebo? Muitas escolas, cara, são muito boas no offline. Os caras são bons, tem conteúdo. Pô, o projeto pedagógico é bom, tem resultado, tem aprovações quando já na parte ali de preparatórios e tudo. Mas não tem um marketing que mostre isso para a sociedade, para o mercado. E os próprios pais muitas vezes ficam naquela expectativa ali de encontrar os filhos no Instagram, né? Hoje em dia tem muito isso, né? Tem. A gente faz o trabalho de cobertura nas escolas, nos eventos. Cara, às vezes a gente tem que cobrir turma por turma, porque se o pai não vê o filho, né? O Jansen e a Natália fazem esse trabalho com a gente aqui, junto com a Lorena agora, e é um negócio surreal, porque cada um quer ver um pedacinho do seu bem precioso aparecendo naquele momento, né? E a escola que ainda não se antenou para isso, cara, tá perdendo, o dinheiro tá na mesa ali de uma forma, assim, absurda, né? Exatamente isso. E quando eu falo que tem que estar próximo das famílias, você estar nas mídias sociais é uma forma de você também estar próximo das famílias. As famílias acompanham o dia a dia da escola através das mídias sociais, basicamente hoje em dia do Instagram. Então, todo evento que tem na escola, você tem que colocar no Instagram, tem que postar lá no feed, lá nos stories, enfim. E aí você consegue acompanhar também, é um termômetro de como está a sua escola na comunidade, né? Sim. Se você tem uma interação grande, quer dizer que a tua escola está indo bem. E tem aquela preocupação de muitos de não ter o Instagram por achar que só poderia ter se tivesse conteúdos super, hiper produzidos, né? Com pós-produção de edição e tudo. Na verdade, não é isso que tem se mostrado, né? A gente procura fazer assim um mix, né? A gente tem lá conteúdos que são produzidos, né? Conteúdos mais elaborados,
E tem aquele negócio ali do dia a dia. Sim. Que é a criança brincando no parquinho, que é a criança tendo uma aula sobre folclore, por exemplo, que é a criança jogando capoeira. Então isso daí dá um sucesso danado também, dá uma audiência grande, né? Sim. Porque é o dia a dia da escola. É a realidade, né? É a realidade da escola, é o dia a dia e os pais gostam de ver aquilo. Sim. Legal. Eu arrisco a dizer que os pais, pensando enquanto somente pai e mãe daquelas crianças, eles gostam mais de ver Muito o dia a mais, dia do que o material. Um material, o conteúdo, muitas vezes a gente programa até um conteúdo, um material informativo, né, datas comemorativas históricas, por exemplo, onde a gente explica um pouquinho daquela data para quem está assistindo. É legal, é um conteúdo legal, é um informativo legal, mas no final das contas mesmo, ele não entra lá no Instagram da sua escola para poder ver um informativo de Tiradentes. Ele entra lá no Instagram da sua escola para procurar se na festa do Dia dos Avós tem registro do pai e da mãe dele com seu filho. Exatamente isso, é exatamente isso. Então, assim, a gente entendeu, né, porque assim... a gente vem de um histórico de diversos outros mercados onde o informativo é muito mais conectado com a audiência do que essa realidade escolar, né? Então a gente foi entendendo na troca, né? E aí a gente trazendo a nossa experiência do que tem resultado no marketing digital e vocês trazendo a experiência de vocês do convívio da escola-família. Então a gente entendeu que o conteúdo precisa ser mesclado, né, ali. E isso depende muito da nossa troca. Exatamente. Né? Nós nos falamos praticamente quase todos os dias. Quase todos os dias, Minimamente, troca, semanalmente ali, né? Essa troca, agência, escola, né, enquanto fornecedor de material e o cliente, é constante, precisa ser constante. Sim. Né? E é uma via de mão dupla. Sim. Sobre a tendência, né, que a gente está falando, você acha que esse momento da pandemia, você tem muita vivência com outras escolas por conta das BREI, né? Do sindicato e tudo. Você vê um protagonismo, do estudante também, dos pais estando mais engajados por conta do pós-pandemia, talvez um aprendizado. Existe essa tendência também no universo? Assim, a gente percebe que os pais eles estão começando a entender a importância da criança estar dentro do espaço escolar. Isso daí eu percebo nas visitas que a gente recebe das famílias, né? Essas famílias jovens que às vezes eles comparam. Eu recebi, por exemplo, um pai na semana passada que ele falou, olha, o meu filho não está na escola, mas eu tenho um sobrinho que já está na escola. Então o meu sobrinho ele já se alimenta melhor, ele está falando melhor. Então as famílias já começam a entender que a criança dentro da escola, ela cria hábitos alimentares, ela cria rotinas, ela convive com outras crianças, então a fala dela evolui de uma forma mais rápida, ela convive com outros adultos. É bem diferente de uma criança que fica dentro de casa com uma babá, quer dizer, fica só brincando ali no universo que é um adulto e ela. Ainda tem muito aquela cultura do medo por conta de doenças, essas coisas. Ainda existe, tem um né? pouco disso, sim, ainda tem um pouco disso. Porque eu lembro que a nossa filhada, ela foi pra creche e aí ela pegou uma virose ali logo no comecinho, né? É o comum, né, acontecer no primeiro ano escolar da criança, é normal, né, porque ela tá tendo acesso a um coleguinha que acabou de voltar de um resfriado, ela tá tendo acesso a um coleguinha que tá às vezes com uma crise alérgica, ela tá tendo acesso a uma realidade que ela não tinha antes. Mas igual um adulto. Exatamente. Mas aí você vê cenas também que são bem engraçadas, né? Quer dizer, o sujeito não leva o filho pra escola por medo de doença, mas aí você vai no shopping, tá lá passeando no shopping com a criança. Tá na pracinha, pegando nos brinquedos. Então, assim, não tem muita lógica. É um processo natural, né? A gente estava até falando... Vamos pensar assim, uma pessoa tá de férias em casa, tá? Ela trabalha. Certo. Ela tá de férias em casa, ela não tá tendo um convívio de escritório, por exemplo, que é um ambiente fechado, na maioria das vezes, com ar-condicionado. Ela tá em casa, ela tá ótima de saúde. Ela volta pro trabalho, ela volta a ter convívio com outras pessoas e chega lá um colega de trabalho que senta de frente pra ela tá resfriado. Qual é a probabilidade dela pegar um resfriado? Grande. Vamos pensar numa criança. Ela tá há 2 anos dentro de casa, 2 anos e meio, na maioria das vezes, dentro de casa. Na maioria das vezes, no dia a dia, tendo convívio com pai, mãe e um cuidador. Sim. Certo? E aí, um dia, os pais vão matricular meu filho na escola. Matricula, aonde que ela vai? Um ambiente fechado, na maioria das vezes com janela e
climatização de ar-condicionado. Sim. Coleguinha, a gente instrui, né, que se a criança estiver doente, não é bom que frequente o ambiente Exatamente. escolar. Naquele período, né? Naquele período. Mas há um período de recuperação, se recuperou, volta. Aí o meu filho, digamos, que acabou de entrar, vai ter convívio com aquela criança que Sim. saiu de um resfriado. Qual é a probabilidade do meu filho pegar? Grande. Grande. Assim como um adulto quando volta das férias. Fato. O que cabe aos pais é reforçar a imunidade, é reforçar a alimentação saudável, beber água, né? Isso vai acontecer com as crianças, assim como vai acontecer com o adulto. Quando você se priva do convívio, você não tem risco. Exatamente. Mas quando você está no convívio, você tem risco. Exatamente. Entendeu? Exatamente isso. Então, assim, o que a gente instrui na prática, né? No ambiente escolar? Seu filho esteja saudável, com a vacinação em dia, porque a gente está tendo uma crise de vacinação nas crianças. Tem muitos pais privando seus filhos da vacinação e o nosso quadro vacinal da saúde pública é grande, é um dos maiores do mundo. Então, assim, o que o pai e a mãe têm que fazer para o seu filho ser matriculado na escola? Primeiro que ele precisa apresentar carteira de vacinação em dia, né? Prevenindo ele das grandes doenças. E segundo, alimentação saudável, beber água, evitar friagem, essas coisas que todo pai e mãe já sabe que tem que fazer. Exatamente. Né? Legal. Não, e entendendo essas dores, a gente tá às portas aí do evento, né? O dia 23, né? Vai acontecer nessa semana, inclusive. Então, quem tem interesse, inclusive o link a gente vai botar aqui na descrição do vídeo, né? E vai poder fazer a inscrição. Já encerraram as vagas? Ainda? Não, então, gente, o evento vai ser dia 23 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, no Largo do Machado. É um evento da Asbrei, né? É um encontro de gestores de educação infantil. A gente vai estar falando lá sobre vários temas. Vamos estar falando sobre comunicação digital. Vamos estar falando sobre cobrança. Vamos estar falando sobre aspecto trabalhista, aspecto jurídico trabalhista. Legal. Vamos estar falando sobre gestão financeira. E vai ter um bate-papo também sobre inclusão de alunos com necessidades especiais. Vai ter uma mesa redonda sobre esse tema. Um baita tema. Então vai ser um dia inteiro de um encontro presencial, né, com a participação de especialistas dentro dessas áreas que eu comentei. Então tá imperdível para quem é gestor de educação infantil. E é só para quem é associado? Não, é associado ou não associado da Asbrei. Legal. Então, dia 23. Dia 23 de agosto, no Largo do Machado. Vamos nos ver Maiores lá. informações. Mais informações. Legal. E, cara, esse evento no pós-pandemia, se eu não estiver enganado, acho que é o primeiro no Rio de Janeiro. É o primeiro evento, é um dos primeiros eventos de educação aqui no Rio de Janeiro no pós-pandemia, né? Legal. As pessoas estão ávidas também para voltarem a ter eventos presenciais. Estimado aí quantas escolas e diretores? São mais ou menos 100 pessoas que a gente está esperando. Pô, legal. Então, 100 mantenedores, 100 diretores e gestores de escola. Um baita network, né? Assim, no mínimo ali você vai ter contato com pessoas que estão passando pelos mesmos problemas, resolvendo os problemas de formas diferentes. Então aí já valeu a presença no evento, né? Exatamente. Sem contar os temas, legal. E eu comecei a falar dos pontos de contato. Quem quiser saber mais, eu vou entregar lá no evento. Vou entregar a o informação Marvin vai ser um dos completa. palestrantes, vai falar sobre comunicação digital. Vou entregar algumas coisas bem legais lá. Tava mostrando pro Fred ali um pouquinho do que eu tô preparando, né? Porque, de fato, hoje a gente tem um propósito, cara, que é transformar pessoas. E através da nossa ferramenta de entrega, né, os nossos entregáveis, a gente transforma empresas. Empresas é feito de pessoas, né? Então, a gente de tanto afinco, né, dentro desse universo e pelas características da Evelyn, a gente está lançando a ME Escolar, que é uma empresa com foco em nichos escolares, com pessoas focadas dentro da agência, né, para atuar diretamente com as escolas. A nossa equipe de filmagem, de filmmaker, né, filmagem, né? Falei igual o tiozinho dos anos 80. Exato, você. A fita, né? Quando a gente foi te entregar a fita... Mas o filmmaker, né? Tipo, agora tem esses termos. Rapaz, mas você acredita que tem alguns termos que eu tipo assim, o pessoal fala muito, né? Ah, não, porque é um insight, que é um mindset, não sei o que. Eu acho que tem coisa que... Vou falar o português mesmo, que às vezes é mais fácil, né? Mas eu tava dizendo o seguinte.
quando a gente falou da importância do Instagram, a gente tem feito um trabalho que eu arrisco dizer, tá? Arrisco dizer que é um dos trabalhos que mais dá resultado, que é a captação de conteúdos, às vezes em tempo real, né? Às vezes não. Conteúdos podem ser gravados, pré-produzidos para serem pós-lançados. Mas esse formato que a gente encontrou de entregar esse material tem impactado os pais assim, de uma forma muito grande. Sim. Né? Tanto na retenção, quanto no pós-orgânico, sem o tráfego pago ainda, quanto depois também com o tráfego pago. Né? Então, a gente tem percebido um aquecimento, cara. Você pode até falar um pouquinho da tua experiência com esse tema, mas eu fiz uma reunião recente que no orgânico, com esse tipo de material, a gente estava tendo de 6 a 10 consultas por dia. Nem todo mundo fecha matrícula, claro. Mas se você tem uma taxa de 10%, né? Sim. Pô, de 1 para 10. Então, uma pessoa fechando matrícula todos os dias, no mínimo, é o que a gente espera. Sim. Né? No melhor, num cenário, vamos dizer assim, de mercado, né? Olhando para a métrica de mercado. E aí, é claro, tendo um time de atendimento preparado, né, e tal. Então, acho que você já tinha tido contato com anúncios através do Google, né? Mas com o Instagram, Facebook ainda nem tanto, né? Não, Instagram, na verdade, eu tenho tido contato, sei lá, de 1 ano para cá. E é uma ferramenta realmente poderosíssima. Uhum. É impressionante a quantidade de clientes que a gente tem conseguido captar pelo Instagram. E são tiros certeiros, porque você faz aquela ação de comunicação para o teu público ali, né? Quer dizer, o público da escola é um público num raio ali de 3 quilômetros, no máximo 4 quilômetros. Legal. Além do mais, hoje em dia, com a cidade do Rio, com os grandes centros, com um trânsito muito complicado, o sujeito procura uma escola que seja próximo da casa dele. Uhum. Até para reduzir os custos. Também para reduzir custo, né? Você reduz tempo, né? Deslocamento, reduz custo. Então, a gente tem obtido um sucesso muito grande na procura dos clientes pela escola através do Instagram. Legal. Uhum. E se você... Tem surpreendido isso. Se você pudesse entregar vamos dizer assim, cara, esse aqui talvez tenha sido a minha virada de chave. Pô, você já tá há quanto tempo no... 20 e poucos anos. Né? Mais de 20 anos nesse universo, né? Mas depois da pandemia, aqui foi um ponto de inflexão ali, que eu realmente, se você pudesse dar um conselho, vamos dizer assim, né? Ou uma dica, uma sugestão pra galera que tá nos ouvindo e tá sentado na mesma cadeira que você, lá como diretor escolar, administrativo, financeiro, pedagógico, e também no final pro pai que ainda tem dúvidas sobre, cara, devo ou não devo retornar, o que a gente pode fazer agora nesse momento, né? Dá esse insight pra gente aí. Então vamos lá, como gestor escolar, nesse período pós-pandemia, o que a gente observa, né? O modelo de escola vem mudando muito ao longo dos últimos anos, né? Antigamente você buscava uma escola grande que tinha desde a educação infantil até o ensino médio. O que eu percebo hoje, para uma escola ter sucesso, você tem que descobrir a vocação da escola. Legal. Você tem que descobrir, por exemplo, a minha escola é uma escola que vai se especializar em educação infantil. A minha escola é uma escola que vai se especializar, por exemplo, no ensino técnico. Uhum. Então você tem que ter um produto, você tem que ter um serviço que chame a atenção das famílias. Cada vez mais vai ser menor o espaço das grandes escolas que tenham tudo, que tenham absolutamente tudo. As famílias cada vez mais estão procurando, meu filho está na educação infantil, eu vou buscar uma escola. Meu filho vai para o ensino fundamental, eu já vou buscar um outro tipo de escola. Meu filho vai fazer Enem, eu já vou buscar um outro tipo de escola. Meu filho vai estudar fora do Brasil, eu tenho que buscar um outro tipo de escola. Então, o que eu acho que o gestor de escola tem que descobrir é qual é a vocação da escola dele. Às vezes você tentar ser bom em tudo o tempo todo, você não vai conseguir. Só um parêntese, legal que tu falou. Isso é uma característica do mercado digital. Qual é a característica do mercado digital? Quando você tenta se comunicar com 100 pessoas, falando de temas diferentes, aí você não identificou a sua persona ainda, quem é o seu público-alvo, o seu anúncio ou o seu comunicado, ele impacta metade ou menos disso. Mas quando você faz o caminho contrário, você encontra um perfil de pessoa e você quer se comunicar com ela, aí você impacta 1000 pessoas. Talvez isso que você está dizendo tenha muito a ver com o movimento tecnológico,
essa tendência. Por quê? Como hoje todo mundo tem muito acesso à informação, você acaba tendo opção de obter o conhecimento ou achar que encontrou o conhecimento sobre determinado assunto com muita facilidade. E aí quando você olha para uma escola que fala assim, não, nós fazemos tudo. Aí você fala, pô, peraí, mas tem uma do lado que ela é nichada, ela só faz aquilo que eu estou procurando. O peso da autoridade, em alguns casos, acaba realmente indo para essa escola nichada. Por quê? Qual a probabilidade dela errar? Né? Aí o cara começa a fazer algumas perguntas, né? Sobre essa divisão. Pô, o cara ali faz tudo, pode ser que em algum momento ele não entregue o que ele está realmente prometendo. Esse aqui não, esse aqui é nichado, só fala desse tema. Então a probabilidade dele errar é menor. Beleza, o meu tempo de duração com ele, né, de parceria, pode ser menor, mas o meu resultado, o impacto, né, o esforço versus impacto pode ser maior. Então, legal, porque se quem está assistindo pegar essa chave, esse insight, cara, de fato pode mudar o cenário do negócio do cara, né, nesse momento. Exatamente isso. E para as famílias que têm dúvida, assim, a criança que está na escola tem uma série de vantagens para a criança que está fora da escola. Ela estabelece rotina, hábitos alimentares, ela convive com outras crianças, então a fala dela vai se desenvolver melhor, a sociabilidade dela vai se desenvolver melhor, ela vai estar cercada de uma equipe pedagógica lá, com psicólogo, com nutricionista, com pedagogos, ela vai estar num ambiente que vai ser favorável ao desenvolvimento cognitivo dela. Enquanto que a criança dentro de casa, ela vai estar convivendo eventualmente com uma babá, com um adulto, vai estar isolada. E se os pais fizerem as contas em termos de investimento, né, pagar uma pessoa para ficar em casa com alimentação, com os gastos todos, você vai ver que a escola às vezes é até mais barato. Em termos financeiros é vantajoso a criança estar na escola. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Fred, e aí a gente vai falar para um público mais voltado para gestores escolares, que é contratação, né? Você como gestor escolar, você já teve, né, nesses 22 anos, experiências, acredito eu, de contratações muito boas, que te acompanham até hoje, talvez, e contratações não tão boas. Né? O que você sugere, né, ao longo dessa experiência? Eu prefiro contratar uma empresa especializada em RH que faça essa captação, essa seleção para mim, ou não, eu prefiro eu mesmo fazer? Como que você trabalha isso? Então, você tocou num assunto importantíssimo, né? Escola, basicamente, é um negócio pessoal intensivo, então é feito de pessoas. Se você não está com as pessoas certas dentro da escola, sua escola não vai ter resultado. Existe até um ditado que quem faz a escola é o aluno. Eu costumo dizer que quem faz a escola é o profissional que trabalha nela. Exatamente, Você não tem hoje no mercado empresas de RH, pelo menos que eu conheça, que sejam especializadas em captar professores, captar auxiliares de creche. Então eu prefiro que passe por um processo seletivo dentro da escola, sendo entrevistado pelo maior número de pessoas possíveis, entendeu? Os professores, geralmente, eles já têm formação e alguns já têm experiência. Agora, o auxiliar de creche é uma mão de obra um pouco mais complicada, porque é uma mão de obra que você tem que treinar dentro da sua escola. Então, eu prefiro contratar uma pessoa crua, a gente tem uma série de treinamentos dentro da escola, e aí treinar essa pessoa e moldar essa pessoa dentro dos princípios e da filosofia que você acredita, entendeu? Mas o ponto mais difícil é esse, a contratação de pessoas dentro de uma escola é uma coisa fundamental, é bastante difícil. E a sugestão que eu dou é que ela seja entrevistada pelo maior número de pessoas possíveis dentro da instituição. Né? Não vai ser entrevistada só pelo Fred, vai ser entrevistada pelo Fred, por um outro gestor dentro da escola. E depois que você já está na caminhada ali, né, dentro do processo, talvez você contratar uma pessoa, como você falou, e treinar como um auxiliar, e ela vai já pegando o processo de treinamento ali com a professora. Exatamente. Pode ser um caminho, né? Exatamente. E eu gosto também de mesclar pessoas jovens com pessoas já com mais idade. Isso é muito interessante também. Legal. A você troca tem uma das troca de experiência. Ali, né? A experiência de quem é novo, que já tem facilidade com o digital. Exatamente. E a experiência de quem já está há anos ali naquele mercado e vai trocando, eu acho isso bem interessante também. Então é interessante você ter uma equipe assim, não se limitar, não, só vou contratar gente de tal idade. Não, é bom você ter
essa variação. Pessoas muito o jovens e pessoas mais velhas. Físico também. Exatamente, requer esforço físico, exatamente. Uma outra questão que eu queria perguntar para você também é sobre quais são os profissionais relacionados ao ambiente escolar. Né? Às vezes, quem matricula um filho na escola acha que está contratando, fechando um contrato ali com uma escola, onde vai se falar somente com o diretor, ou o coordenador, ou a professora. Né? Mas existem outros profissionais ali dentro daquele mercado, dentro daquele universo, né? Quais são os outros profissionais também que trabalham ali? Tem vários, pode ser até que eu esqueça, mas você tem nutricionista, você tem psicólogo, eventualmente você tem fisioterapeuta, você tem o auxiliar de creche, você tem o auxiliar de serviços gerais, tem professor, tem um inspetor, tem porteiro, tem o servente, olha a quantidade de... Atendimento tem o berçarista, ao público, tem né? a secretaria, tem o administrativo financeiro, então é uma variedade de tipos de profissionais, né? E isso daí é um ponto também dos pais que estão à procura observar. Sim. Né? Se a escola tem a fidelidade com a segmentação ali dentro dela. Porque não dá para a coordenadora fazer atendimento psicológico. Exatamente. E não dá para a pessoa que cozinha fazer o acompanhamento você tem a cozinheira, você tem a cozinheira, tem auxiliar da cozinha, então assim, uma série de profissionais. Exatamente, cada um no seu quadrado, digamos assim, tecnicamente, né? né? Cada um na sua área de experiência, na sua área de formação, né? A escola não é só a tia, né, que ensina, né, dá o letramento ao seu filho. Já é um bom filtro, né? Ali. Já é um bom filtro para quem tá pesquisando isso que vocês falaram, tipo, tecnicamente, como que é feita a divisão? Quem entrega o quê, quem faz o quê? Se você na visita já sente confiança nesse aspecto, pô, eu tomaria a decisão com muito mais tranquilidade. Não, aqui é um ambiente seguro, porque eu tenho um especialista nisso, eu tenho um especialista naquilo, não é uma pessoa que coordena, que atende, que vai, que faz. Às vezes acontece, né? Todo empreendimento. Mas é um ambiente dinâmico a escola. A gente estava até conversando ontem lá com os funcionários numa reunião que a gente deu à noite, né? Na escola você tem essa série de funções, mas ao mesmo tempo você tem que ter o que a gente chama de senso de cobertura. Sim. Então, por exemplo, faltou alguém na cozinha, por exemplo. Então, será que alguém da limpeza sabe cozinhar? Então, naquele dia ou durante aquele período, a pessoa vai dar cobertura a quem está na cozinha. Na nossa visita lá na Colório, eu achei isso muito interessante, que a nutricionista, ela cumpriu todo o papel dela, ela olhou se a porção estava servida corretamente. E aí as professoras sentaram as crianças no refeitório. Em um momento ela viu que uma auxiliar estava com 2 crianças. Ela é a nutricionista, né? Cumpriu o papel dela, a função dela para qual ela foi contratada. Mas aí ela falou assim, não, eu vou te ajudar. Pegou o potinho, era uma porção de banana, eu acho. Ela pegou e falou assim, eu vou ajudar com essa daqui. Foi aquelas crianças. Não é? Aquela hora do lanchinho ali é muito da hora, bicho. E eu eu achei muito legal isso, sabe? Que ela cumpriu o papel dela, mas ela foi além do papel dela ali. Sim, sim. Né? Eu achei muito legal isso. Eu tava com a Evelyn, tava grávida na época. A gente tava tava próximo já de ter. 6 meses. Aí na hora do lanchinho, eu dei uma escapadinha, tirar uma foto meio de lado assim, né? Para não ferir as políticas ali, né? De segurança das crianças, e mandei pra ela. Eu falei, Cecília aí na creche aqui da Colória. Cara, que é mó barato. E assim, sabe o que me impacta? É o nível de convivência, sabe? Que as crianças demonstram ali. Tipo, o nível de aptidão para as coisas, já pega, já vai sozinha. Independência, né? isso. A criança na escola fica independente, né? Ela sabe se alimentar sozinha. Tu vê aqueles pirralhinho pequenininho, aquelas crianças, cara, olha o nível de independência. A gente tava filmando lá, eu falava, Jansen, olha isso, cara. Aí ele ficava assim... a gente costuma dizer que é autonomia. É autonomia, né? Você exatamente. gerar autonomia numa criança é uma tarefa árdua para o adulto que não foi criado dessa forma. A nossa geração não foi uma geração criada com autonomia. Digamos assim, não foi uma geração que aprender a comer foi com os legumes picadinhos. Foi uma geração que aprendeu a comer com tudo amassado, batido no liquidificador. E hoje já é totalmente diferente. E aí a criança, quando você está gerando autonomia na alimentação, por exemplo, ela faz sujeira. Ela faz sujeira. E aí o adulto fica querendo limpar, fica querendo controlar aquilo ali, mas ela precisa aprender também, né? Que naquele ambiente ali, em algum momento ela vai aprender sem fazer sujeira, mas antes ela precisa sujar.
Fato. Né? Verdade. E eu vejo que no ambiente, principalmente da creche, que é onde a criança faz quase todas as refeições do dia dela ali, Sim, ela aprende muito mais rápido. sim, com certeza. Ela aprende muito mais rápido. Né? Eu lembro que a minha mãe tem uma amiga que tem uma filha, que a nossa diferença de idade é 10 anos, que a menina ficava na creche. Chegou um certo ponto de idade que ela não ficava mais na creche e ela conseguia chegar da escola, esquentar a sua comida e ela tinha 8, 9 anos. E, pô, eu era 10 anos mais velha que ela e na idade dela não tinha essa autonomia. Sim. Né? É uma realidade que, com o passar do tempo, parece que... A gente estava até falando disso no almoço, né? Que as crianças, não só as crianças, mas também a evolução de novas, novas tendências ou novos desvios, né? Que a criança tem, às vezes, de atenção. Parece que o avanço, né, da tecnologia, o avanço da humanidade de forma geral, traz consigo coisas muito positivas, né, em aspectos de crescimento e evolução, mas também traz novas doenças, novos problemas de desenvolvimento. Então, lidar com esses temas, né, no meio escolar, acho que é um desafio para qualquer gestor, né, que tem que olhar para isso de forma ampla e falar, não, peraí, aqui a gente está lidando com esse tema, com esse assunto. Esse aluno ele tem essa questão que precisa ser cuidada, né? Isso vai ser até legal no evento que a gente vai abordar inclusão, né? De alunos com esse perfil. Com necessidades especiais. Então acho que, cara, tá próximo desse ambiente é bom para que não só aquele diretor ou aquele dono de escola, gestor escolar evolua, mas como o mercado de uma forma geral. Porque quem faz o mercado são as pessoas que estão dentro dele, né? Então, sim, a evolução de forma geral faz parte, inclusive esse evento é assim, algo que é fundamental de fato para esse crescimento, né? A realização de um sonho, de vários sonhos, na verdade, né? A gente tem vários sonhos e vai mudando às vezes de sonhos também. Eu acho isso importante. Legal. Hoje eu tenho Vamos de 3, vamos de 3. Tem uma auxiliar aqui. Pode ser até mais. Pra mim. Só tem uma palavra. Deixa eu ver. Ih, não tá por dentro. Deixa eu ver. Ah, deixa eu pegar. Tem outro mais fácil. Essa aqui, vou te aliviar, Fred. Vou te aliviar que essa aqui é... Ó, qual conselho você daria pra você de 10 anos atrás? Rapaz, essa é difícil, hein? Pô, essa aqui pra mim, de 10 anos atrás... O que você daria de conselho? 10 anos, eu tava... Acho que eu não daria conselho nenhum, não. Porque até os erros que eu cometi foram um aprendizado pra mim, entendeu? Então, não daria conselho nenhum. Tá, segue firme aí que tá na jornada. Tudo que eu errei depois, acho que eu consegui acertar, foi um aprendizado, então... Legal. Errei, mas fui tentando acertar. Exatamente. Legal. Vendas no negócio é primordial, acho fundamental. Você saber vender o seu negócio é algo primordial. Legal. Você saber se vender também hoje em dia é um negócio muito importante, né? Legal. Pra gente encerrar, Fred, hoje, na experiência do dia a dia, né? Qual a importância de ter uma agência e contato, né, com um time de marketing exclusivo para cuidar dos temas específicos, assim, do teu dia a dia escolar para você hoje? Eu acho fundamental esse trabalho que a gente faz com vocês, com a ME. Vocês prestam uma assessoria para a gente completa em termos de comunicação. Então, a gente tem todo um cronograma de eventos ao longo do ano que a gente vai cumprindo, né? Uma série de conteúdos que são gerados, uma série de postagens. A gente vai discutindo sobre estratégias de captação de cliente, estratégias de comunicação com o nosso atual cliente para retenção. Então, eu acho fundamental a escola trabalhar com uma agência de comunicação. Legal. É algo que hoje em dia eu não consigo enxergar uma escola que não trabalhe com uma agência de comunicação. Legal. Porque não adianta você fazer um trabalho de excelência, você ter um trabalho pedagógico de excelência, se as famílias que estão do lado de fora não conhecem o seu trabalho. E se até o seu próprio público não conhece o trabalho. Né? Então você tem que fazer um trabalho que comunique para os seus colaboradores também, para os seus alunos e para as famílias dos alunos,
e para o pessoal externo, e para as famílias externas, né? E para a comunidade externa. Legal. Cara, é bacana. E eu acredito que talvez falte clareza no como isso pode se tornar realidade, né? Porque hoje você tem uma agência que por trás dela você tem um designer, um gestor de tráfego, um social media, um web design, um estrategista, e se eu for somando, se eu fosse contratar todas essas especialidades dentro do meu negócio, cara, teria um custo altíssimo, né? Então, o cara que está pensando com essa mentalidade ainda de ter uma equipe própria, pode ser que ele se frustre, né? Na equipe própria eu acho totalmente inviável dentro do ambiente escolar. E uma coisa importante também, antes que eu me esqueça, assim, eu acompanhei a evolução das agências de comunicação ao longo dos anos, né? Eu falei aqui no início que eu trabalhei no Banco Nacional, numa área de produtos, e eu tinha que apresentar esse produto também para uma agência de comunicação. E há uns anos atrás você teve uma migração, né, das agências que saíram do ambiente offline para um ambiente digital. E eu acompanhei também muitas agências que não conseguiram virar essa chave, né, do modelo offline, que era você desenvolver folder, desenvolver campanhas, Outdoor, comercial, outdoor, buzzdoor e tal, fazer comerciais. Então, teve agência que não conseguiu fazer essa migração para o mundo digital. E outras que já nasceram no mundo digital. verdade. Né? Então, hoje, até alguém falou para mim, isso não é mais marketing digital, né? É marketing. Sim. Que 100% hoje em dia praticamente está dentro do digital. Sim. Né? Se você for levar em consideração, você tem mais de 9 tipos de marketing diferentes, mas o mais tangível e que traz resultado mais estratégico acaba sendo o digital, Sim. por conta da atenção das pessoas, A né? ramificação, né, do marketing. Mas, cara, obrigado mesmo aí pela parceria e pela presença. Você que chegou até aqui com a gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, porque tem uma galera assistindo os vídeos e não tá inscrito. Se inscreve que você vai ajudar a gente. Esse trem aqui dá trabalho de fazer, né? A gente tá dedicando tempo e atenção, por quê? Porque a gente quer realmente levar e transformar aí o seu negócio, transformar a sua percepção sobre o mercado em que a gente atua, né, com frequência. Então, manda esse vídeo para alguém que você conhece, que tem escola, que é gestor escolar, para um pai, uma mãe que você conhece que está com dúvida se deve ou não voltar com seu filho aí para a escola ou colocá-lo, né, na escola, na creche, tá? Com certeza você vai, de alguma forma, impactar a vida dessa pessoa. Beleza? Aqui na descrição, você que quer participar do evento, é um evento para gestores, né? Gestores, escolar. Então, gestor você que é gestor escolar e quer participar, o link está aqui embaixo. Dá tempo ainda. Acho que hoje vai ser o último dia, porque o evento já é amanhã. Então, você que está assistindo a gente, corre, aproveita, clique aqui para garantir aí o seu ingresso. Beleza, pessoal? Obrigado. Evelyn Sarmento pela presença. Foi incrível. Ela que nos ajuda e cuida, né, de fato, da parte operacional, com seu conhecimento pedagógico. Hoje, para o trabalho entregável, né, para os nossos entregáveis, faz uma diferença absurda ter alguém que conhece de fato do meio ali, né, e fala a mesma língua. Sim. Né? É Fala a mesma. fundamental. Tinha hora que vocês estavam conversando aqui, eu só estava aqui, ó, só ouvindo e aprendendo, porque cada um no seu quadrado. A gente, né, não tem vaidade para querer ser especialista na área que ela é e nem o contrário. Então, mais uma vez, obrigado. E você que chegou até aqui, parabéns, você vai ganhar um bônus. Comenta aqui que você vai ganhar aí um brinde. No próximo episódio eu vou revelar. E nosso patrocinador na tela, chefe. Bota ali aí pra gente. Aí a Colore, essa Parcele Pay, né? Se você, mais uma vez aí, trabalha com máquina de cartão, se você emite boletos, eu recomendo. Já estamos usando aqui na ME. Alguns dos nossos clientes já estão usando também. E você não vai ter problema aí, tá? Nos seus meios de pagamento. Se quiser saber mais, o link também tá aqui na descrição. Valeu, forte abraço.